Veja hoje no Câmera 13. Você tem medo de sentir medo? Hoje vamos conhecer e entender melhor o que são as fobias. Eu tenho medo da sensação que eu tenho que algo vai dar errado. Medo de rato, não gosto de ver rato. Não. No ar, o programa da nossa gente. Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos a mais uma semana de Câmera 13, programa da nossa gente. Já muita chuva chegando aqui na cidade de Manaus, final de semana muito chuvoso, mas nós estamos aqui na Band com muito calor humano, esperando você, esperando a sua mensagem, o seu WhatsApp. Quero já colocar aqui o nosso Câmera 13, há 15 anos, na verdade, todos os dias se colocando à sua inteira disposição. Lembrando que essa é uma semana bem interessante, né, que nós vamos viver. Amanhã, portanto, dia 21, é o Dia aí, Internacional da Síndrome de Down. A gente vai ter no programa dessa terça-feira, inclusive, vamos falar um pouco sobre a Síndrome de Down, vamos mostrar que mais de 270 mil pessoas no Brasil têm Síndrome de Down. E será se é doença? Será se é um problema só genético? Então, amanhã no nosso programa, você vai ter a oportunidade de acompanhar, de tirar dúvidas e de mandar também suas mensagens pra gente, tá? O telefone da Band já está aí na nossa telinha, à sua inteira disposição, é só entrar em contato conosco. Quero lembrar que nessa semana também, quarta-feira, dia 22, é o Dia Mundial da Água. Aí a gente vai fazer um programa especial e vai conversar muito, até porque esse ano, gente, a campanha da fraternidade fala sobre meio ambiente, né? Essa casa maior que é o nosso planeta e que nós precisamos cuidar do nosso dia a dia, cuidar da sua moradia, cuidar, chamar a vizinhança para participar também. Então é muito bacana, né, ter no tema da campanha da fraternidade, que é justamente aquele momento onde se fala nas igrejas, nas comunidades, o ano litúrgico acaba falando durante todos os meses a respeito disso. E de uma maneira geral é importante quando nós também temos o entendimento que cada um de nós precisa colaborar. Não é? Para a gente ter aí o meio ambiente preservado, é preciso fazer ações concretas, mas cada atitude nossa, inclusive na hora de tomar um banho, na hora de lavar um copo, são pequenas ações dentro da nossa própria casa que nós podemos mudar hábitos e aí melhorar o nosso meio em que vivemos. Vamos falar agora, hoje, segunda-feira, daqui a pouco o nosso queridíssimo Dr. Alfredo Brelais, que já está conosco na Band, vai falar sobre fobia. Nossa, você tem medo de alguma coisa? Hein? Medo de que você tem? Você sabe, eu estava esse final de semana lendo um pouco mais para o programa de hoje e eu não imaginava quantas fobias as pessoas têm. Agora tem gente que tem medo de não ter medo. É verdade isso, doutor Alfredo? Não? Você sabia que pessoas que têm medo de não ter medo tem um outro tipo de fobia que é a fobia? O programa vai ser muito bacana. Quero, portanto, já aguardar aqui a sua ligação, a sua participação. Entra em contato conosco, que eu tenho certeza vai ser muito interessante a gente ouvir se você tem medo, do que você tem medo, não é? O que esse medo provoca no seu dia a dia. Então, vai ser muito bacana já a nossa conversa com o Dr. Alfredo Brelais. Olha, gente, daqui a pouco nós temos um caso de desaparecimento e durante toda a semana passada nós também estávamos aqui falando de pessoas que desaparecem. E o último dos casos que nós mostramos aqui, eu não sei, eu quero até pedir à produção que me avise se chegou ou não os dois meninos que nós procuramos na última sexta-feira aqui, o Igor e o Pedro. A mãe deles esteve conosco, a Cláudia, desesperada, vivendo aí, porque imagine, né, os seus filhos vão brincar e daqui a pouco somem da frente da sua casa. Então é realmente algo bem complicado. E essa questão do desaparecimento nós temos muito que levar a sério, não é? Às vezes a gente
pode imaginar que, não, mas ele foi ali, daqui a pouco volta, mas nós não podemos perder tempo. Quando alguém da sua família ou quando você conhece alguém que desapareceu, não tem mais que esperar 24 horas depois do desaparecimento para poder fazer uma queixa numa delegacia. Desapareceu, procura aí uma delegacia próxima da sua casa e você pode já fazer esse registro. É muito importante que isso aconteça. Tem um desaparecimento já, nós vamos fazer esse desaparecimento aqui no nosso programa. Vamos também falar com o nosso queridíssimo Valdir Lourenço. Valdir está com a gente já preparado para a gente poder conversar, para mandar embora diabetes, para mandar embora câimbras. E olha, sexta-feira eu falei, Valdir, vamos iniciar a semana mostrando aí para todo mundo que tem promoção chegando. Então, as promoções já do Hipermemo, né, Valdir? Que já estão preparadas e a gente faz com você já aqui no nosso programa. Olha, a gente vai só fazer o caso de desaparecimento neste momento. Chamar aqui, por favor. Pode vir aqui, por favor. Pode vir aqui. Tudo bom, meu querido? Muito bem-vindo ao nosso programa. Tá, como é seu nome? Elielson. E Elielson, você está procurando quem? A Samara, ela é minha sobrinha, ela desapareceu desde o dia 9 de fevereiro, né? Ela foi para a escola e não mais retornou. A última informação que tivemos foi que ela veio entrando numa caminhonete branca, uma Pampa. A gente tem foto aqui da sua sobrinha. E essa jovem tem quantos anos? 15 anos. É a primeira vez que ela desaparece? A primeira vez. Ela nunca tinha feito isso. Ela só para a escola, para casa, a igreja para casa. Era uma boa menina. Infelizmente, está acontecendo tudo isso na nossa vida, né? Agora, Elielson, eu acabei de falar aqui que na semana passada a gente também mostrou aqui no Câmera 13 dois meninos, dois adolescentes que haviam desaparecido. E, na verdade, é muito frequente a gente mostrar aqui casos de desaparecimento. Assim, as colegas, as amigas da Samara, ninguém tem nenhuma informação. Quem viu pela última vez a Samara? Foi as colegas dela da escola que informaram que vieram entrando nessa Pampa branca, né? Mas ela foi para a escola e assistiu a aula e depois entrou nesse veículo. Isso, ela assistiu a aula normal, no término da aula que estavam saindo todos os alunos, né? E a colega dela que informou, né? Que tinha visto ela entrando numa Pampa, né? Branca. Só que ela não informou a placa pra gente. E como eu digo que estou fazendo vários cartazes dela nas redes sociais, e muitas pessoas ficam ligando pra gente, mas é trote, entendeu? É um absurdo, gente, pelo amor de Deus, não é? Como é que uma pessoa pode aproveitar a hora de dor de uma família, da dor de uma família e ainda se achar na possibilidade de ligar, passar uma informação errada? É um absurdo. E olha, o trote, ele também tem que ser denunciado, né, Elielson? Porque no momento de tanta dor que vocês estão vivendo, sem saber o paradeiro da Samara, ainda aparece sempre alguém engraçadinho para poder fazer um abuso como esse. Agora, Elielson, a Samara nunca até esse momento havia desaparecido, não é? Teve algum problema, assim, algum desentendimento em casa? Assim, ela era a nossa caçula, né? Que a minha mãe cria ela. Então ela é a nossa caçula e nenhum tipo de problema dentro de casa, entendeu? Ela sempre formou o menino, tanto na escola como em casa, né? Eu perdi uma irmã recente, então, bem dizer, ela ficou substituindo ela em casa, né? Então toda a gente tem um grande apreço por ela, um grande amor por ela. Então com esse sumiço já tá ficando complicado pra gente. As informações que tem, a gente vai e chega lá, não é. Até agora, essa semana agora, a mãe foi para Manaquiri, que tinham visto ela lá. Ela passou 2 dias em Manaquiri, nenhuma informação concreta também. Vocês são de Manaquiri? Não, nós somos de Manaus mesmo, entendeu? Olha, gente, a Samara, essa jovem adolescente que você está vendo na tela da Band, ela está desaparecida. E a gente está aqui com o tio dela, o Elielson, e toda a família sem saber o paradeiro da pequena, dessa jovem adolescente, a Samara Silva, de 15 anos de idade. Se você tiver qualquer informação, por favor, entre em contato com a polícia. Você pode ligar para o 190 181, ligar para os telefones aqui da nossa Band, da nossa produção, telefones que estão na tela da nossa telinha da Band, ou então ligar diretamente para a família. Posso dar o telefone no ar, Elielson? Mas por favor, não, vou dar aqui no ar, mas vamos evitar, gente, de passar uma informação indevida para a família que está sofrendo muito nesse momento. O telefone é o 99495-4490 e também o 9230-8434. Elielson, se você tiver...
ligar até cobrar. Se alguém quiser, não tiver crédito, nesse aqui pode ligar até cobrar. Gente, no 9495-4490, se você tiver qualquer informação a respeito da Samara, por favor, ligue, inclusive a cobrar. Agora, Elielso, se você tivesse que, neste momento, falar algo para sua sobrinha, porque, se Deus quiser, ela vai estar na casa de alguém, está bem, daqui a pouco volta para casa, o que você gostaria de dizer para ela? Gostaria de falar para ela que ela voltasse para casa, né, que não só a mamãe, como a família toda, né, eu como gosto muito dela, que ela voltasse para casa, que ela será bem-vinda de novo à nossa casa. A gente não sabe o que aconteceu, o que está acontecendo com ela nesse exato momento, mas o que a família toda pede é que ela voltasse para casa, voltasse para o lar dela, né, que o lugar certo dela é com a gente, com a nossa família. A gente não sabe para onde ela está. E nem por que ela foi. Olha, gente, a Samara sumiu no dia 9 de fevereiro, então a gente imagina, né, a dor, primeiro a dor de toda a família, dos amigos, e muito levando em consideração para entender o que passa na cabeça de uma adolescente de 15 anos, o que teria acontecido, ou simplesmente não aconteceu nada. Não é? Muitas vezes sai com um grupo de outras pessoas, de amigos, e a família fica aí nesse sofrimento permanente. Elielso, Deus abençoe, e a gente espera muito que a sua sobrinha Samara volte para casa e que tudo fique em paz. Obrigado. Obrigada, gente. Muito obrigada. Olha, eu acabei de falar sobre o caso dos 2 adolescentes de sexta-feira, mas na quinta-feira nós também tivemos aqui a procura da Karine, essa adolescente que está na tela da Band. Ela já voltou para casa, graças a Deus. A tia dela ligou, e então estava na casa de uma amiga, viu, Elielso? Olha o caso aí da Karine. Estava na casa de uma amiga e a família estava em desespero. Inclusive veio aqui conosco na Band. Na quinta-feira a gente anunciou o desaparecimento. Já está na casa dela, a Karine. Está tudo em paz, eu tenho certeza, porque creio muito em Deus, de que a Samara também daqui a pouco volta para casa, tudo vai ficar em paz. E a gente até está aguardando a ligação da Cláudia. A Cláudia é mãe e tia de dos 2 adolescentes que desapareceram e que na sexta-feira nós anunciamos aqui. O Igor e também o Pedro, 2 meninos, 13 e 14 anos, que desapareceram. E a família estava muito em pânico também. Gente, nós vamos daqui a pouco falar sobre as fobias. E você tem medo de quê? Tem algum medo? Eu tenho um pavor. Daqui a pouco vou falar para o doutor Alfredo, para ver se ele me ajuda aqui. Mas eu digo depois do que eu tenho medo, gente. Agora tem pessoas que têm medo de falar em público e acaba se prejudicando na hora, né, da escola, da faculdade, porque não consegue nem fazer uma palestra. E vou perguntar pro Valdir daqui a pouco. Não, Valdir não tem medo de falar em público, fica aqui falando hipermemo pra gente, não é? Mas tem gente que precisou fazer terapia para vencer esse medo e ter condições de dar uma palestra, não é? De fazer um merchan, como o Valdir faz conosco aqui na Band. Daqui a pouco a gente fala com ele sobre isso, porque agora vamos voltar para as redes sociais do programa. Nosso querido telespectador mandou aqui pra gente um pedido de emprego através do WhatsApp do Câmera 13. Michel, é com você, Michel. Bom dia a todos. Meu nome é Michel, tenho 38 anos, tenho curso de cuidador de idosos e curso técnico de enfermagem. Estou disponível para trabalhar como acompanhante, tanto em hospitais quanto em casa. Meu telefone para contato é 992 93 9510. Repetindo, 992 93 9510. Liga para mim que a gente combina o valor que esteja dentro das tuas condições. Obrigado ao programa, obrigado a todos. Uma boa semana e paz no coração. Muito bom, gostei muito, Michel, bacana mesmo. Pode usar as redes sociais do programa, mandar sua mensagem, conversar conosco, não é? Algum problema que você tem aí na sua rua, na sua comunidade, é só entrar em contato aqui com a Band, com a produção do Câmera 13. Durante a semana vai mostrar aqui alguns problemas de infraestrutura em algumas ruas lá de Itacoatiara. O pessoal está mandando para o nosso WhatsApp, a gente vai mostrar durante a semana sim, tá bom? Mandar um beijo para você que está em Iranduba, para você que está em Barcelos, em Manicoré, para você que nos acompanha em Parintins. Nossa, gente, março está indo embora, chegou abril,
maio, aí chegou junho, Festival Folclórico de Parintins, chegando aí para todo mundo, para você que está aí em Quari, para você que está aí em Tefé, para você que nos acompanha em Borba, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, enfim, não importa onde você esteja, o importante é que a Band nos une todos os dias. A gente faz o intervalo comercial, daqui a pouco a gente vai falar sobre fobias. E você, tem medo de quê? Voltamos a apresentar Câmera 13. Já estamos de volta ao vivo na Band, mandando um abraço carinhoso para você que nos acompanha todos os dias. E aí, gente, olha, o nosso WhatsApp, todos os dias, a gente recebe mensagens de muitas partes do interior do Amazonas, muita gente da nossa querida cidade de Manaus. Você também pode aí mandar uma sugestão, aquilo que você está querendo ver aqui na tela da Band, que a gente vai ter muito prazer em poder atender todo mundo, tá bom? Conversar agora com o nosso querido parceiro do início de semana, doutor Alfredo Brelage. Doutor Alfredo, muito bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, boa tarde a todos que nos ouvem nesse momento. E sempre é um prazer retornar aqui no Câmera 13. Agora, doutor Alfredo, eu estou achando bem interessante o tema de hoje, que são as fobias. Eu mesmo não imaginava que nós, seres humanos, pudéssemos sentir tanto medo de tantas coisas. O medo é comum na vida de uma pessoa? Na vida de qualquer pessoa, o medo é comum. Só que nós temos que fazer aqui uma explicação. O medo como emoção, ele faz parte da vida de qualquer ser humano. Como a ansiedade também é uma emoção, né? Como a tristeza, a alegria, tudo isso é emoção. Então o medo, ele está incluso nessa categoria de emoção. A diferença é quando o medo torna-se irracional. Ou seja, a emoção torna-se irracional, aí que já vem gerar o problema na vida da pessoa. Agora, isso significa que uma pessoa pode parar a própria vida, parar suas atividades em função do medo? O medo é o pior inimigo do ser humano. O medo, ele paralisa o ser humano em todas as áreas da vida dele. O medo irracional, né? Agora, medo e pânico é a mesma coisa? Olha, o pânico é quando o medo já é irracional, né? O medo, nós estamos falando de medo. Podemos falar do medo apenas como uma emoção. Agora vamos falar do medo doentio. Aí vamos falar dos pânicos, né? Das fobias. Já é o medo irracional. É o medo que a pessoa perdeu o controle. Porque o medo, ele está em nós. E nós temos que ter o controle sobre o nosso medo. Quando nós perdemos o controle para o medo assume o controle de nós. Aí ele torna-se irracional. Aí começa a acontecer uma série de coisas, né? E paralisa o ser humano em todas as áreas da vida dele. A pessoa não vai conseguir produzir como ela produziria se ela tivesse o controle dos seus medos. Um profissional em qualquer área que ele possa trabalhar, se o medo controla a vida dele, vai ser prejudicado. Agora, doutor Alfredo, a gente vai mostrar um pouco as fobias, algumas das fobias, mas logo em seguida eu gostaria que o senhor pudesse diferenciar aqui pra gente, aqui na Band, ansiedade, medo e pânico. Né? Aonde que essas três situações estão relacionadas? Então, vamos olhar aqui as fobias, gente. Você tem medo de sentir medo? Hoje vamos conhecer e entender melhor o que são as fobias e até onde elas podem nos levar. Quase todos nós temos algum tipo de repulsa, da mais leve até a mais pesada. Algumas pessoas têm medo de aranha, de altura. Existem todos os tipos de fobias, das mais normais até as mais estranhas. Por exemplo, você sabe o que é a bilotofobia? A bilotofobia é o medo excessivo de tomar banho. Só de pensar na hipótese de entrar no banheiro já dá até calafrio. Existem pessoas que passam meses sem ter coragem de tomar banho. E você, tem alguma fobia? Se não tem, cuidado. Existem pessoas que têm pavor de ser como você. Nós estamos falando da afobia, que também é uma fobia. Neste caso, as pessoas têm medo de não ter medo. A Nath da fobia
é a número 1 da lista de bizarrices. Neste caso, a pessoa tem pavor porque acredita que está sendo observada, adivinha por quê? Por um pato. A cainofobia é o medo de conhecer pessoas novas, das novidades do dia a dia. Agora, existem outras pessoas que têm também pavor, só que neste caso, a relógios. Tem medo, inclusive, de olhar as horas. Nós estamos falando da cronometrofobia. Você sabia que tem pessoas também que têm pavor em ir para a cama? Só em pensar em dormir, gente, já começa o pesadelo. Estamos falando da sinofobia. Tem pessoas também que têm medo da liberdade. Aí, neste caso, estamos falando da eletrofobia. Agora, pasme vocês. Tem gente que tem medo de morrer. Até aí, todo mundo tem medo de morrer. Mas neste caso, nós estamos falando de pessoas que têm medo de morrer defecando. Isso mesmo. Nós estamos falando da estrominofobia. É tanta fobia, doutor Alfredo Brelas, coisas que eu nem imaginava que pudesse existir. São centenas e centenas de fobias, né? E pode surgir mais a cada dia, porque o medo irracional, ele pode surgir de qualquer coisa, porque de onde parte o medo irracional? As fobias partem de um trauma. Então, dependendo do que traumatizar a pessoa, pode ser um medo na vida dela. Agora, eu deixei uma pergunta para o senhor sobre a ansiedade, o medo e pânico. Aonde essas três situações, elas acabam se convergindo? Ansiedade e o medo, como eu falei no início, são emoções. Todos nós sentimos ansiedade, sentimos o medo. Agora, o pânico, que já é um problema, né? O pânico é quando a pessoa ela vai desenvolver um medo irracional ou uma ansiedade patológica. E essa ansiedade patológica e o medo irracional vai gerar o pânico na vida da pessoa, que é um medo absurdo, um medo incontrolável de de uma barata, de um rato, de qualquer coisa. Então, a ansiedade e o medo são emoções que podem se tornar patológicas. Aí traz ao pânico. Agora, vamos dar uma voltinha aqui nas redes sociais do programa, ver quem está conosco nesse momento. É a Marilene, do bairro da Paz. Doutor, o que é fobia social, hein, doutor? Existem pessoas que não saem de casa. Elas vivem trancadas dentro de casa porque elas têm medo. Elas têm medo de ter o contato com o outro. Elas têm medo de ir até uma festa, a um ambiente onde existam pessoas. Está caracterizado dentro dessa fobia social, contato fora de casa. Agora, doutor Alfredo, aqui mesmo na produção nós temos uma colega que já disse que se falar, olha, a porta fechou e a gente está sem chave, o desespero começa. É a claustrofobia, né? O medo de lugares fechados, de estar dentro de um ambiente fechado. Elevador, né? Nem pensar, então. Eu conheço muitas pessoas que têm medo de lugares fechados, como elevador. Eu conheço pessoas que trabalham num prédio lá no 10º andar e não vai pelo elevador. Todos os dias vai e desce pela escada, porque tem medo de entrar num lugar fechado, tem medo de avião e etc. O Rubens, do Eldorado. Rubens, obrigada aí pela sua participação. Doutor, existem testes ou diagnósticos para detectar uma fobia? Com certeza sim. Né? A fobia, uma pessoa que sente medo hoje, pela primeira vez, nós já não vamos diagnosticá-la como uma fobia. Para que seja diagnosticado como uma fobia, precisa de um tempo e aquilo tem que ter se repetido na vida da pessoa já por algumas vezes, pelo menos aí por alguns meses, né? Então, um medo que começou hoje ainda não é uma fobia. Ok, a gente faz um intervalo comercial e você tem medo de quê, hein, gente? Daqui a pouco a gente vai ouvir vários depoimentos, várias pessoas falando dos seus medos, das suas fobias, pessoas que sentem medo, mas nem sabia que isso era um problema. Então, já, ao vivo na Band com você. Gente, nós vamos mostrar agora alguns depoimentos, várias pessoas falando sobre fobia. O primeiro é o Dr. Dorja, ele vai falar justamente sobre a faculdade. A fobia nem é dele, mas dos colegas dele na faculdade. Pessoas que
acabaram, pelo medo, deixando inclusive de ter um aproveitamento melhor na sua nota. Olha que coisa estranha isso, né? Às vezes a gente brinca, mas é uma coisa muito séria. Vamos ouvir então o depoimento, doutor Alfredo? Vamos lá. Olá, Conceição. Vamos falar um pouquinho de fobia. Eu vou relatar um caso que não aconteceu comigo, mas eu estava presente e até fui prejudicado de certa forma porque aconteceu na minha equipe da faculdade. Quando a minha colega, que tinha fobia de falar em público, foi solicitada para falar sobre determinado assunto e aí ela naquele momento não conseguiu simplesmente dizer nenhuma palavra. Por causa disso ela foi reprovada no período e nós fomos reprovados, fomos prejudicados por causa da apresentação da colega, que na verdade não aconteceu devido à questão da fobia que ela tinha. Muito obrigada, doutor Doge. Agora, nesse caso, acaba que os colegas se revoltam, porque o prejuízo é coletivo também, né, não, gente? E aí, o que fazer nesse momento? Porque a pessoa não falou em público porque não quis. Sim. Na verdade, ali, ela estava com um problema até psicológico mesmo. Pois é, com certeza. A equipe ela precisa entender que aquele comportamento não é um comportamento porque ela quer manifestar. É um comportamento involuntário. Então, a equipe precisa ter muita paciência com essa pessoa para que ela consiga superar. Porque se nós não tivermos paciência com quem precisa de paciência, as pessoas não vão conseguir se recuperar. Então, ter muita paciência. No caso dessa pessoa, é o medo de falar em público, né? É muito comum entre as pessoas. Acabou sendo reprovada. Agora, vamos ouvir uma pessoa que tem fobia e uma outra que não tem medo de nada. Vamos ouvir. Uma coisa é quando eu entro no banheiro para tomar banho, tranco a porta, para minha moto que vai... chega a me entalar aqui. De que você tem medo? De nada. Não tenho medo de altura, não tenho medo de bicho, não tenho medo de andar de avião. Nossa! Tem gente assim mesmo que não tem medo de nenhum problema que possa aparecer aí no seu dia a dia? Eu não acredito que exista. No caso, ela está falando que ela não tem fobias. Medo de avião, medo de falar em público, medo de elevador. Mas não significa que ela não tenha medo. A emoção nela. Por exemplo, ela vai passando na rua, acontece um acidente do lado dela, bem do lado, e ela não vai assustar? Agora, em que momento esse medo normal de qualquer pessoa se torna uma fobia? Olha, deputada, a fobia ela pode partir de um trauma. Nós falamos semana passada de um trauma. Uma pessoa, por exemplo, que é assaltada numa parada de ônibus, como nós falamos semana passada. Ela pode passar a ter medo de qualquer... Foi assaltada uma pessoa de moto, vinha de moto. Ela pode passar a ter fobia de qualquer pessoa que esteja em moto, tá? Trauma. Mas o medo também doentio, ele pode ser desenvolvido através do ambiente onde a pessoa vive. Ela convive com pessoas que têm fobias, que têm medo de tudo, medo de barata, medo de inseto, medo de rato, medo de tudo. E ela vai aprendendo a ter o medo também racional. Então o medo parte, a fobia também parte do aprendizado, não só da questão do trauma. Ok, vamos para mais depoimentos. O que você tem medo? Eu tenho medo de rato, não gosto de ver rato, não gosto de ver nem próximo das pessoas, nem de mim. Eu tenho pavor de rato. Eu tenho medo de quê? Tenho medo de altura, tenho medo de falar em público, tenho medo de nadar no rio, tenho medo de ficar sozinho. Olha só, deputada, é interessante que uma única pessoa, ela pode ter várias fobias. Ela não vai ter só uma. Ela pode ter várias fobias, como esse rapaz acabou de falar, medo da água, medo de falar em público, medo disso, medo daquilo, né? Então existem pessoas que têm uma série de fobias. Como nós estamos falando, existem centenas de fobias, mas são tantas fobias que nós não temos como memorizar todos os nomes delas, porque são tantas, né? Então uma pessoa pode ter várias fobias ao mesmo tempo. Agora a gente vai ouvir o depoimento de um médico. A gente ouviu já do Dr. Doge na área de advocacia e agora a de medicina. Só para você ver que isso pode acontecer com qualquer um de nós, independentemente daquilo que façamos ou não. Não é, doutor Alfredo? Vamos ouvir. É verdade. O que você tem medo? Eu tenho medo da sensação que eu tenho que algo vai dar errado. Não necessariamente precisa ter alguma coisa errada, mas eu tenho uma sensação interna de que algo vai dar errado e aquilo me dá pânico, me congela. Agora imagina, né, doutor Cláudio Inácio, que é um profissional da medicina, é um médico, e aí essa situação que fica
como ele está colocando, eu tenho medo de que algo venha dar errado. Isso com essa relação do dia a dia, não é? Com o paciente, eu acho que você quer tanto ajudar as pessoas, tanto ajudar a salvar as pessoas, que pode acontecer isso. O peso da responsabilidade de salvar aquela vida acaba fazendo com que ele desenvolva uma fobia, um medo de errar. Porque se o médico ele errar, ele pode até tirar a vida de uma pessoa no erro, né? Então, o medo, a responsabilidade que está sobre ele, que aquela vida está na mão dele, ali, e ele é responsável por aquela pessoa. Então, ele começa a se preocupar com o medo de errar, porque ele sabe que existe uma cobrança e vai existir uma cobrança muito grande sobre ele se acontecer alguma coisa. Então, por conta disso, ele vai desenvolvendo um medo de cometer algum erro. A gente tem mais um depoimento, né? Vamos ouvir esse último depoimento. Vou falar um pouco da minha fobia que eu tenho. Tenho medo de lacrar, é só de pensar, eu fico morrendo de medo. Não suporto, só de falar, eu até que me arrepia da barata e de rato. São 3 coisas que me dão muito medo. Sair só de... Não gosto nem de pensar e falar sobre esses 3 animalzinhos que me dão muito medo. Agora, é interessante que você não precisa nem ver, só em pensar, quem tem fobia já fica em pânico, doutor Alfredo. Só pensar, só ouvir alguém falar, só ouvir uma imagem, a foto daquilo que lhe provoca medo já é suficiente para começar a abalar a pessoa, para que ela comece a entrar em pânico, em crise. Doutor Alfredo, foi uma alegria tê-lo conosco, muito bacana essa conversa, né, gente, para falar dos nossos medos, mandar embora os nossos medos também. Muito obrigada, a gente se vê na próxima segunda. Com certeza. Olha, só um recadinho para as pessoas que têm problemas de fobias. Você precisa enfrentar seus medos. Se você não enfrentar seus medos, eles vão ficar te perseguindo sempre. Procure então, ajuda para isso. Somos maiores do que os nossos medos, Com né? certeza. É só colocar Deus, a gente se fortalece ainda mais. Obrigada, meu querido. Gente, um beijo para você, muito obrigada. Continua na tela da Band, tá bom? E a gente se vê amanhã aqui. Tchau.